Bom, queridos, aqueles que estão aqui, né, conosco nesta manhã, e você em casa, que sejamos abençoados, né, mais numa lição, mais em uma lição, onde a gente pode perceber a história da criação de um mundo onde Deus se regozija, mas que entra o pecado e que Ele não se separa dessa criação e cria uma redenção, né? E estabelece uma redenção. Como escola dominical, né? Nós estamos hoje aqui nesse desafio de levar o estudo da palavra, né? E pensar que a gente não está pregando, né? É um estudo, não é uma mensagem. É uma mensagem em estudo, né? Diferente, né? Um pouco diferente da pregação, mas que o Senhor possa acrescentar aquilo que Ele quer falar na sua igreja mais uma vez nessa manhã em escola dominical. A gente tem estudado criação, queda e redenção. E a gente, desde o princípio aí, né? Essa é a nossa quarta lição, né? Quarta lição. Acho que é a terceira. Não, quarta lição, né? E a gente viu as duas primeiras lições, para você, né, que não pegou, está gravado. As duas primeiras lições estão gravadas lá, né? Assim como as três primeiras estão gravadas lá no nosso canal, que você possa ver, né, se você ainda não viu. E as duas primeiras lições, que a gente fala, né, que o seminarista Eric deu a primeira lição, e o pastor veio complementar essa lição numa aula. E eles falaram sobre o princípio de tudo e a criação. E ali nessas duas aulas, tanto do pastor quanto do seminarista Eric, nós vimos aí uma criação perfeita, um Deus perfeito. Nós vimos aí, né, uma criação que fala sobre esse Deus e como a gente consegue entender, talvez um pouquinho, só um pouquinho da criação. Essas duas primeiras aulas não, nem a vida inteira a gente estudando a criação, querendo uma resposta da ciência, a gente consegue, né? Então, mas as duas primeiras aulas foram muito interessantes, onde a gente viu ali o princípio de tudo, uma criação perfeita, um Deus grandioso que criou todas as coisas. Na segunda lição, né, na terceira lição, que foi a segunda, mas foi o Lucas Meirelles, né, que trouxe para a gente que teve um paraíso que Deus nos deu, que Deus se regozijou em fazer aquele paraíso. E o Lucas trouxe a perda desse paraíso. E ele falou algo muito interessante, que eu nunca havia pensado antes, é que entender o Éden, a gente precisa entender o Éden para que possamos entender o que perdemos. E é uma verdade, né? A gente só valoriza aquilo que a gente perde, né? E ele trouxe uma lição muito interessante, que foi a perda do paraíso, né? Mas dentro dessa lição da perda do paraíso, nós vimos a criação do homem, nós vimos ali a queda do homem e nós vimos também um propósito de redenção nessa quebra, né? E aí ele colocou essa frase bem interessante, né? Que a gente pôde perceber, porque a gente não consegue entender a dimensão desse paraíso, mas através da palavra a gente pôde perceber o que nós perdemos, um pouquinho do que nós perdemos, a nossa situação de queda, mas também dentro da mesma lição, Deus ele trouxe uma redenção, né? Que foi quando Ele falou que de Eva sairia, né, aquele que quebraria, que esmagaria a cabeça da serpente. E hoje é esse dia, domingo de Páscoa. Nós comemoramos, né, essa promessa, porque Jesus já veio, já esmagou a cabeça da serpente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E nós vimos ali um projeto de criação, nós vimos ali a queda do homem e a redenção. O pastor, na semana passada, pode colocar o segundo slide, por favor. O pastor, na semana passada, ele trouxe, né, uma visão de Noé a José.
E ao longo da história, nós vimos um Deus que não é, como o pastor falou, que não é um Deus relojoeiro, que deu a corda, como alguns da ciência pensam, tem um pensamento sobre isso, né? Sobre o relojoeiro. Pode colocar o segundo slide. Que deu a corda e deixou o mundo à vera, e o mundo está à vera. E o pastor nos trouxe, né, que ao longo da história, o Senhor, Deus, Ele não é esse Deus que deu a corda e largou o mundo. Não, Deus é um Deus interventor dessa história. E de Noé a José, a gente vê aí, né? De Noé a José, Deus intervindo nessa história, né? E o pastor falou sobre Noé, e a gente vê aí, né? Eu estou um pouco distante, mas não tem importância. A gente vê aí a geração de Noé, que Noé teve 3 filhos, né? Cã, Jafé e Sem. E desses 3 filhos, a gente viu, né? A humanidade se corrompendo, né? E aí trouxe aquele dilúvio. Se você não viu essa aula, você veja, né? E dentro daquele dilúvio, a gente viu ali a queda do homem e a redenção do homem dentro dessa história de Noé. E a partir, né, de que passou o dilúvio, se estabeleceu, Deus veio de novo com uma outra história, apontando também uma criação, apontando uma queda de um povo, mas apontando novamente para essa história de redenção, né? E a gente viu ali que Noé teve 3 filhos, e é importante a gente entender um pouquinho da genealogia, para a gente poder entender como Deus intervém nessa história, como Deus é o grande interventor dessa história, e que a palavra dele está se cumprindo. A palavra dele diz que céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. E quando você olha o Velho Testamento, o Antigo Testamento, e você vê o cumprimento desse Antigo Testamento em toda a história do Novo Testamento, então Deus é o interventor dessa história. A gente vê que Noé teve 3 filhos, e que a partir de Sem, né, foi uma geração eleita, onde veio a história de Israel. A partir de Sem, começou a história de Israel. Deus elegeu Sem para fazer uma história, para intervir na história da humanidade a partir da história, a partir de um povo estabelecido, que é o povo de Israel. E a gente vê aí que de Sem veio Abraão. A gente tem algumas... não veio Sem Abraão. Sem não é pai de Abraão, né? Mas a gente tem algumas gerações aí, se não me engano, 8 a 7 gerações, de Sem até chegar a Abraão. Em Abraão, a gente sabe que Deus estabeleceu uma promessa com Abraão. Deus foi claro com Abraão, e a gente vê essa história lá em Gênesis, né, que estabeleceu com ele uma aliança. E de Abraão, a gente teve Isaac. Volta lá para o nosso slide, né, aqui para eu poder ver. Isso. A gente teve Isaac, né? Abraão teve Isaac. Isaac teve 2 filhos, chamados Esaú, eram gêmeos, Esaú e Jacó, né? E a partir da linhagem de Jacó, veio a genealogia que chegou até Jesus Cristo. Se cumpriu. E na linhagem de Jacó se estabeleceu o povo de Israel, né? Abraão fala lá no início de Gênesis, Abraão é chamado para ser pai de uma grande nação. E lá em Jacó, essa grande nação foi estabelecida. Porque Jacó teve 12 filhos, né? Se você quiser saber a história, você leia, é muito interessante, né? Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Judá, né? E aí se estabeleceu o povo de Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como Deus é a terra para todos, como Deus, na história, no decurso da história de José, que José veio de Jacó, é um dos penúltimos filhos de Jacó, né? O mais novo seria Benjamim, José, né?
é o 11º filho de Jacó, né? Eu estou olhando ali para os meus universitários. Mas José é o 11º filho de Jacó. E nós vamos ver como na história de José, como em toda a história de José, houve um cumprimento na finalidade de cumprir a promessa feita em Abraão. Como Deus realmente, como esse Deus que nós cantamos, que nós adoramos, que vem intervindo nessa história, né? E aí, a gente conhece a história de José, um pouquinho. Se você não conhece, José é um dos filhos de Jacó, que foi retirado do pai, né, sendo vendido, saiu de Canaã, né, e foi vendido lá para o Egito. E como Deus estabeleceu essa história, no decorrer da história de José, é referência à promessa de Abraão. É isso que a gente vai ver hoje. E qual é a importância de eu saber essa ligação da história de José como cumprimento da promessa da história de Abraão? O que vem a ser tão importante é que dentro dessa história a gente tem uma criação de um povo, a gente tem a queda de um povo e a gente tem a promessa da redenção desse povo. Então Deus é o Deus que intervém, é o grande eu sou. É aquele que quando chamou Moisés, né? E Moisés falou, mas para quem eu vou falar, quem você é? E ele fala que eu sou o grande eu sou. É esse Deus que tem intervido nessa história e é o mesmo Deus que intervém na história de hoje, ao longo da história. Ele tem criado, o povo tem pecado e ele tem sempre uma história de redenção. Ele aponta sempre para a história de redenção. E a maior história de redenção que foi apontado com a queda, né, com a primeira queda do pecado, é Jesus Cristo. E ao longo da caminhada da história da humanidade, essa redenção em Jesus Cristo tem se cumprido. E nós somos uma geração que temos vivido a história da redenção na sua plenitude. Porque hoje nós glorificamos esse grande eu sou. Porque o domingo chegou. Porque houve realmente alguém, né? Jesus Cristo, o Senhor, aquele que veio, que morreu na sexta-feira, mas o domingo chegou e ele ressuscitou. Então é tão importante a gente saber essa história, a gente estudar a palavra de Deus, para a gente entender que o mundo não está, Deus dará. Por mais que a gente pense que o mundo está, Deus dará, mas não está. Deus é um Deus interventor e que vem intervindo na nossa história. Bom, voltando para a história de José, a partir de José, né? Pode passar o outro slide, por favor. A partir de José, os irmãos estão vendo aí, né? E aí José foi vendido para o Egito, e lá no Egito teve toda a sua história. José, no Egito, ele foi levantado como governador, a segunda pessoa do Egito, né? Abaixo de Faraó. E José foi um grande homem dentro da sociedade egípcia. O Senhor tirou José da sua parentela, colocou ele sobre uma nação idólatra, sobre uma nação para estabelecer um povo, né? E fala, segundo a Bíblia, esse povo, né? Porque José se estabeleceu no Egito, com o passar depois de muito tempo, toda a sua família, os seus 12 irmãos, o seu pai e toda a sua família, né, os 12 irmãos, todo mundo que fazia parte, depois de longos anos, se não me engano, 30 anos mais ou menos, né, José, toda a família de José foi para o Egito e se estabeleceu ali. E a Bíblia fala, né, e aí quando essa família de Jacó, né, chega ao Egito, é estabelecido ali um povo de Deus. Porque fala ali, como está aí no nosso slide, né, fala aí em Êxodo 1,
de 6 a 9, fala: faleceu José e a todos os seus irmãos e toda aquela geração. Porque José ficou ali durante muitos anos, né? Ele viveu ali como governador, um grande homem respeitado. Os irmãos vieram para o Egito junto com seu pai. E Êxodo fala, né? Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. A terra do Egito. Aí está falando do Egito. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Então, Deus lá em Gênesis 12, se não me engano, chamou Abraão para sair, né, de Harã e ir para a terra de Canaã, e estabeleceu com ele uma aliança que dele faria uma grande nação. A partir daí, né, houve uma caminhada ao longo dos anos, e em José se estabeleceu, em Jacó, se estabeleceu ali essa grande herança de Abraão, né? E esse povo, a partir de Jacó, né, ele cresceu grandemente no Egito. E segundo o relato em Gálatas, né, a gente tem alguns números, mas segundo Gálatas 15, 13 a 16, diz que mais ou menos eles viveram ali no Egito por 430 anos, né? Eles cresceram ali no Egito, e ao longo desses 430 anos, os faraós, né, foram morrendo, aqueles que conheciam José morreram, e chegou uma geração onde não conhecia mais a história de José, onde a história de José para os faraós foram esquecida, mas a história de José para o Senhor não foi esquecida. E aí Deus levanta um povo dentro da terra do Egito que se multiplicava muito. E aí, com o medo dessa multiplicação, e uma coisa interessante que eu vi, em Gênesis 15, 13 a 16, eu não fiz slide, mas em Gênesis 15, de 13 a 16, Deus fala de novo sobre a aliança que ele fez com Abraão, e ele coloca Abraão num longo sono. E a partir do 13, fala assim, em Gênesis 15, 13, né? Fala assim: então o Senhor lhes disse a Abraão, e ele estava em profundo sono: fiquei sabendo com certeza que a sua prosperidade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Aqui é uma referência de 400, quando a gente vai para Gálatas é mais ou menos 430. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá. Olha que coisa interessante. Lá em Abraão, o Senhor falou que Abraão seria pai de uma grande nação. E o Senhor disse a Abraão que a descendência dele seria escrava de uma nação. Mas que essa descendência que fosse escrava de uma nação, ela voltaria para a terra de Canaã. Era uma promessa do Senhor. Não tem como negar que nós adoramos um Deus que intervém nessa história. Por isso que é tão importante nós nos apropriarmos da palavra. Não é à toa que o pastor colocou alicerçados na palavra. Por isso que é tão importante nós nos apropriarmos do conhecimento da palavra para ver mais uma vez como Deus intervém nessa história, né? E ali em Abraão, Deus já colocou e falou: na 4ª geração voltarão para cá. 4ª geração é a geração de Moisés. 4ª geração é a geração de Moisés e mais 3, se não me engano. Mas é onde Moisés se levanta, é onde Deus levanta Moisés para retirar aquele povo da terra do Egito. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela não passa. Ela não passa.
Ainda que céus e terras passam, ainda que tudo pareça um caos, mas ela não passa. Porque Deus falou e assim será consumado. Então, querido, em meio a tanta tribulação que nós temos vivido, mas eu quero te dizer que Deus está no meio e que é uma história com intervenção divina. Assim como foi na vida do povo de Israel. Ele tinha uma promessa para se cumprir e essa promessa se cumpriu. Nós estamos aqui vivendo essa promessa. Então, a gente vê ali a formação de um povo de Deus, quando os filhos de Israel, né? Os filhos de Jacó se estabeleceram naquela nação, como uma promessa também que Deus havia feito, que a descendência deles seria escravizada, mas eles sairiam dali com riqueza. E eles saíram do Egito com riqueza, né, pastor? Eles saíram do Egito com grande riqueza e foi um povo escravizado. Como você pode explicar que um povo escravizado, açoitado, saiu de uma nação com grande riqueza? Eu não consigo explicar. Escravo é sinal que você não tem nada. Escravo é sinal que você vive à mercê daquele seu senhor. E o povo de Israel saiu, depois de 430 anos, dentro de uma nação, ele saiu com grande riqueza, cumprindo assim a palavra do Senhor. Pode passar o outro slide. Nesse slide fala, né, que como o faraó daquela época estava muito preocupado com aquela nação que estava crescendo muito. Aí o que eles resolveram fazer? Eles puseram sobre eles maiorais de tributo para afligirem suas cargas. Mas quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicava, tanto mais cresciam, de maneiras que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão, de barro e tijolo, com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, que obrigavam com dureza. É mais uma vez ver a história, tentando se cumprir, tentando apagar a promessa do Senhor, tentando apagar essa promessa de um Deus que intervém na história, mas não consegue. Aqui, em outros versículos de Êxodo, se você ler, você vê que esse povo, ele foi escravizado, ele foi açoitado. E ele saiu dali, o Senhor falou, lá em Gênesis 15, mas ele saiu dali, mas o Senhor também falou, depois eles sairão com muitas riquezas. E foi isso que aconteceu. E aí a gente vê um Deus interventor nessa história. Em Êxodo 22, de 23 a 25, pode colocar, pode passar. Ele fala que o povo era açoitado, né? E aí, em Êxodo 3, de 2 a 10, fala que Deus ouviu o clamor desse povo. Deus ouviu o clamor desse povo e levou, né? E levantou, Deus Javé, o Deus libertador, levantou Moisés para libertar esse povo daquela condição social tão escrava. E fala lá em Êxodo 3, né? É bom a gente sempre ter essas referências, porque é estudo da palavra, né? Fala, então, disse Moisés a Deus, né? Desculpa. E aí, é que eu não estou enxergando o que está lá. Lá está Êxodo 2, né? Ah, tá. Então, eu vou ler aqui na minha Bíblia, porque eu não coloquei na minha... Êxodo, o que, pastor? Fala, por favor. 2. Tá, obrigada. 2, 23 a 25. Então, em Êxodo 3, de 2 a 23... Não, Êxodo 2, de 23 a 25, fala. Decorrido muitos dias, o rei do Egito morreu e os filhos de Israel gemiam por causa das... Fala, pastor. Ah, tá. Êxodo 2.
É porque ele está em versão diferente. Vamos lá. Decorrido muitos dias, o rei de Israel morreu, os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. E eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles, é isso? É mais ou menos, né? Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a sua situação. Então fala aqui que Deus, né, ouviu o clamor daquele povo escravizado dentro daquela nação e levantou Moisés para ir falar aquele faraó, para ir libertar aquele povo, né? E aí, Moisés, lá em Êxodo 3, de 2 a 10, é esse que está aí? Não. Isso. Aí Moisés fala, né? E aí, Moisés fala a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e eles disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E Deus disse a Moisés, diz que eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás os filhos de Israel, eu sou, o eu sou enviou a vós. Deus não tinha... Porque a gente precisa de nomes, né? A gente precisa. E Moisés conhecia a fúria de Faraó. Porque Moisés, para a gente lembrar, né? Moisés, ele foi criado dentro do palácio. Deus levantou ali. O povo crescia tanto, né? O povo crescia tanto que um dos faraós falou, chamou as parteiras e falou assim, tudo que for menino do povo de Israel, vocês começam a matar. Porque a gente tem que desacelerar esse povo. Eles estão crescendo mais que a gente. Daqui a pouco eles pegam o nosso reinado. E as parteiras tiveram temor ao Senhor. Isso está na Bíblia, né? Tiveram temor ao Senhor e não matavam meninos. E ela foi chamada e o faraó falou, por que vocês não fizeram o que eu mandei? Não mata essas crianças que forem meninos. E elas falaram, não dá, as hebreias têm filhos muito rápido. E quando a gente chega, já teve. E aí, a gente vê que quando Deus quer, Ele multiplica. Ninguém para. Deus é o Deus interventor. Mas Ele levanta Moisés, né? E a gente sabe que Moisés, quase, né? Da história de Moisés, né? Ele foi colocado num cesto. E esse Deus interventor pegou Moisés, colocou ele dentro lá do palácio para ser criado, né? E Moisés foi criado ali dentro do palácio, mas ele sabia quem ele era. Obrigada. Melhorou. Mas ele sabia quem ele era, graças à tecnologia, né? A tecnologia é muito boa. Moisés sabia quem ele era e Moisés viu um dos seus, né, irmãos sendo açoitado pelos hebreus e pelo egípcio, desculpa. E aí Moisés mata esse egípcio e ele foge com medo, né? E ele foge do Egito e fica lá 40 anos, pastor. 40 anos longe do Egito, 40 anos lá sendo pastor, 40 anos bem longe, e Deus chama. É nesse momento que o Deus interventou. Moisés, eu não poupei a sua vida para você ficar sendo pastor de ovelha, não. Eu quero a sua vida para você ser um grande interventor de Israel, para você ser aquele que vai libertar o meu povo, para você ser aquele que cumpre a minha palavra, porque eu falei para Abraão que eu retiraria aquele povo. E aí Deus levanta Moisés para esse povo. Segundo o autor da nossa lição, e Moisés vai lá, né, e intervém, e até que Faraó, a gente não vai se deter nos pormenores da história da intervenção, né, e Moisés se levanta como interventor, para ir tirar aquele povo, para fazer cumprir a palavra de Deus em Gênesis 15. E aí, ao longo da história ali, né, teve toda uma história que a gente não vai se deter, aquele povo é liberto e tem o grande dia
do êxodo, da saída, que aquele povo tanto clamou ao Senhor. Por tantas gerações, eles viveram na época de José, o povo ali no Egito viveu uma vida bem boa, né? Porque José era tremendamente respeitado pelos egípcios, mas depois caiu em esquecimento. José caiu em esquecimento no povo egípcio. Mas o Deus que nós adoramos, que nós falamos, que nós exaltamos, não esqueceu sua promessa. E aí teve o grande dia em que teve o êxodo. O êxodo quer dizer a saída do povo do Egito, né? E o autor da nossa revista diz que o êxodo, pode passar aí o slide, que o êxodo é a certidão de nascimento do povo de Israel. Eu estou tentando passar aqui no meu celular. Passou. O êxodo é a certidão de nascimento do povo de Israel. Ou seja, é o povo livre, o qual o Senhor falou, o qual o Senhor deu a Abraão a promessa. E aí Deus falou que ele sairia dali com grande riqueza. Sim, ele saiu. Um povo com grande número, eu não sei, o pastor sabe, a Eric sabe mais ou menos quantos saíram dali? Em quantidade foi mais de 1 milhão de pessoas, saiu de uma nação com muitas riquezas. Como um povo escravo sai de uma nação com muitas riquezas? Não consigo explicar. A única explicação é ver que há um Deus interventor nessa história. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende com isso a marcha para a liberdade. Esse povo saiu, né, na época de Moisés, esse povo saiu para uma marcha de liberdade. E aprendemos com... Por quê? Porque eles viviam numa situação social de grande escravidão, de grande sistema social muito injusto. E esse povo saiu em liberdade, né, pela promessa. E a gente pode trazer isso hoje, né, como criação, aí teve uma criação, uma queda e uma redenção. No caso foi Moisés, né? E Moisés já apontava para Jesus Cristo. É uma marcha de liberdade. E se a gente fizer uma comparação, hoje nós, povo de Deus, vivemos sim no sistema injusto, vivemos no sistema social muito injusto, vivemos no sistema social de preconceito, de escravidão espiritual, de falta de conhecimento de todas as maneiras. É um povo, nós também precisamos de uma marcha para a liberdade. E como Moisés apontava para Jesus Cristo, o Senhor também hoje nos deu essa liberdade. Somos chamados a viver dentro de um sistema social corrupto e injusto, a viver em liberdade em Cristo Jesus. Aqui fala que Jesus Cristo, quando veio para nos libertar. Ele mesmo faz alusão em Lucas 4, 18 e 19, ele se refere a Isaías 61. Mais uma vez, o Novo Testamento sendo cumprimento do Antigo Testamento. Quando Jesus fala em Lucas 4, 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, para que possa me ungir para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e a restauração das vistas ao cego, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é uma referência a Isaías 61. E Jesus Cristo se fez que veio libertar os cativos. E esse cativo é eu, é você. Esse cativo é cada um de nós. E veio ungir e enviou-me a curar os quebrantados de coração. E mais uma vez você vê Deus intervindo na queda, trazendo uma redenção para o homem. Nós temos uma redenção, sim, celestial,
uma redenção, sim, para a vida eterna com o Senhor Jesus, com Deus, louvar e bendizer o nome dele, mas nós temos também uma redenção dentro de um sistema político, corrupto e injusto. Porque ele veio para curar a alma, curar a minha alma. E alma, quando se refere à alma, quer dizer sentimentos. Então, ele veio para curar. E aí, quando você procura as referências de quem Jesus é, ele é o grande sumo sacerdote que cumpriu a palavra. E é muito interessante você ver isso em Hebreus, né? Os jovens, o ano passado, estudaram Hebreus, a carta de Hebreus, e eu vi um pouquinho e comecei a ler um pouquinho de Hebreus. E Hebreus, ele fala quem Jesus é. E esse Deus e esse Jesus que nós louvamos e bendizemos o nome dele, ele é o sumo sacerdote que cumpriu a lei para morrer por nós. Hebreus 3, de 1 a 3 fala: por isso, meus irmãos, santo da vocação espiritual, considerai Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele, Jesus, é tido por digno tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa, quem tem aquele que o edificou. Esse é o seu Jesus. Esse é aquele que hoje nós proclamamos que ele venceu. Hebreus, Jesus cumpriu com perfeição a exigência do sumo sacerdote para nos dar a marcha em liberdade que precisamos dentro desse sistema que vivemos. Ele cumpriu, ele foi nomeado por Deus, Hebreus 5:5, Hebreus 5:10, ele experimentou a genuidade, a humanidade genuína, ele fez sacrifício pelo pecado, oferecendo-se a si mesmo, Hebreus 7:27, e ele teve compaixão genuína por nós. Ele é o grande sumo sacerdote que veio para nos dar vida e vida em abundância dentro desse sistema. Na verdade, pode passar o próximo slide. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa. Hebreus 3, 5, 6 fala que Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, o Filho, sobre sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória e a esperança até o fim. Hebreus 4, 14 e 16 fala: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Querido, é promessa do Senhor. Vivemos, sim, num tempo muito difícil, em que a gente olha igual aos egípcios, escravizado, num sistema social injusto. Agora, mais ainda com essa pandemia, é agravado o tempo, sim. Mas o Senhor tem uma marcha para a liberdade dentro desse sistema sujo e imundo. O Senhor tem uma marcha de liberdade para você que confessa Jesus Cristo como Senhor, como sumo sacerdote. É palavra do Senhor que diz que você pode se chegar a Ele, você não precisa de ninguém, você pode se colocar diante dEle, porque Ele ouve a sua voz. Assim como o povo de Deus foi ouvido lá no clamor do deserto, lá no clamor de Egito, onde era escravizado, e Deus interveio com Moisés. Da mesma forma, houve uma queda, mas o Senhor trouxe redenção em Cristo Jesus. E nós somos uma geração que vemos esse Cristo Jesus ser concebido. Nós somos uma geração que não fizemos a história, nós participamos com Ele em glória. Aquele povo participou de uma história e nós participamos com Ele em glória. Você ainda tem dúvida de que esse mundo não está, Deus dará? Você ainda tem dúvida de que há um interventor na sua vida?
Você ainda tem dúvida disso? Ele fala que cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, para que você possa alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo oportuno. Ele não está falando, o tempo é oportuno. É certo que estamos vivendo condições trágicas, mas a palavra diz, e se você continuar lendo Hebreus, você vai ver mais ainda. Conservemos firme a âncora da nossa alma, a confissão da nossa fé, fala em Hebreus. É porque a gente não tem tempo para discorrer aqui, né? O quanto nós somos chamados para um povo que marcha para a liberdade. E quando a gente vê esse grande sacrifício, a gente vê que é uma marcha em direção a Deus. Pode passar aí. É uma marcha em direção a Deus. O seminarista Eric, na primeira aula, pode passar o slide. O seminarista Eric, na primeira aula, fala que entender, acho que foi isso, que entender, a ciência entender que há algo, uma força espetacular, que rege todo esse universo, não é problema. Entender isso, eles até entendem. Chamados de Deus ou força cósmica, eles entendem que há uma força que rege o universo, que eles não entendem muitas leis. Mas entender que há um Deus poderoso, dinâmico, exaltado, criador, e entender que esse Deus quer um relacionamento com o homem, ele não consegue entender. A ciência não consegue explicar. E é aí que para, né, Eric? E é aí que para. Não. Porque nós somos limitados. Nós somos limitados em entender que tudo que está acima de nós não chega até nós. O pecado fez isso com a gente. Lá na segunda lição que o Lucas colocou, nós tínhamos uma intimidade com Deus. E o pecado foi... Então, a gente não consegue entender como algo tão grande se iguala a nós. E aí os cientistas, até teólogos, psicólogos, os psicólogos da vida, não conseguem explicar. Porque quando Deus estabelece uma marcha para a liberdade em Cristo Jesus, Deus ele quer um relacionamento com o seu povo, mas Ele também quer um relacionamento do povo com Ele. A redenção é unidirecional. A redenção é algo que a gente não consegue se igualar. A redenção, o que Jesus fez por nós, é unidirecional. É uma direção só, de Deus para a gente. Esse é o plano de redenção. Agora, a marcha para um relacionamento com Deus é bidirecional. Deus ele está sempre se voltando para o povo e Ele quer sempre que o povo se volte para Ele. Então, nós temos uma marcha para a liberdade e uma marcha em direção a Deus. Lá em Êxodo 19, de 4 a 6, Deus fala para o povo: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, é Deus falando para os egípcios, para os hebreus, né? Após o êxodo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular. Dentre todos os povos. Gente, eu me sinto tão especial porque o meu marido só tem olhos para mim e ele acha que eu sou a mulher mais bonita da igreja. Assim como Karina também sabe que o Lucas vê ela como a única, né, Lucas? Se você perguntar para o Lucas qual é a mulher mais perfeita e bonita da igreja, é a Karina, sem dúvida alguma. Se você perguntar isso para o Eric, ele vai falar quem? A Renata, né? O pastor, e assim por diante. Você se sente tão especial sendo único, né? Sendo única, né, Karina? Sabendo que o seu marido te valoriza tanto, agora como esposo, né? A gente se refere a Karina porque é o casalzinho
mais novinho da nossa igreja, em termos de casamento. Você se sente tão como única. Agora, um Deus que intervém na história e fala para esse povo: então sereis a minha propriedade peculiar, particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E eu escolhi vós para se estabelecer como meu povo. E até hoje a gente não entende. Por que escolheu Israel? Não entende. Mas Israel chegou até nós. E vos envieis e sereis um sacerdote, sereis reino sacerdotal e povo santo. Ele continua falando em Êxodo 20, de 1 a 3. Então falou Deus a todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de escravidão, e não terás outros deuses diante de mim. Egípcios eram altamente, idólatras a muitos deuses. E Deus fala isso com o povo várias vezes. Então, o Êxodo trouxe uma marcha em busca de uma direção. Deus está trazendo o povo em busca da direção dele, mas requer também que o povo se volte para ele. E não é diferente de nós. Pode passar. O Êxodo aponta, ele refaz diariamente na pessoa de Jesus, vindo ao encontro do homem, para promover essa libertação, o qual nós falamos. Como resposta, o homem deve se voltar ao encontro de Deus através do grande sumo sacerdote Jesus. Então, o Êxodo, a gente aprende com o Êxodo, que isso se refaz diariamente. E isso que aconteceu há tantos anos atrás com o povo de Israel, acontece conosco também. Nós somos uma nação. Como eu falei, às vezes eu e Marcelo conversam lá em casa e falam: meu Deus, se você for estudar a história de Israel, um povo, um ovo, no meio de uma guerra, e ninguém consegue tirar os caras dali de dentro, uma terra que não nascia nada. O povo de Israel se estabeleceu ali. Que foi um povo que sofreu o mais alto genocídio daquele louco, O cara cismou que tinha que matar todo mundo. E começou a matar um povo perseguido e ninguém consegue acabar com Israel. É povo escolhido do Senhor. Por mais que a história intente, ninguém consegue acabar com Israel. Ninguém consegue acabar com aquele povo. E o mais importante é que se a promessa chegou até nós somos feitos, eu, você, querido, somos esse povo. Por quê? Porque está lá em 1 Pedro, quase as mesmas palavras que Deus falou em Êxodo para o povo de Israel. 1 Pedro 2, de 9 a 10, fala assim para você e para mim: mas vós sois, vós quem? Nós já estamos no Novo Testamento. Eu, você aí de casa. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não era meu povo, eu não tinha te escolhido, você não fazia parte da descendência de Abraão. Mas agora sois povos de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Mais uma vez, a história de uma queda e mais uma história de uma redenção se cumprindo nos dias de hoje. Através do sumo e grande sacerdote, qual nós lemos ali, nós somos chamados a fazer parte desse povo. Nós somos chamados a alcançar misericórdia, porque antes não tínhamos misericórdia, éramos gentios. Mas através do grande sumo sacerdote somos povo de Israel. E Efésios é uma marca do pastor Elias, desde que ele chegou aqui na igreja. É uma marca dele falar que Efésios diz quem você é em Cristo Jesus. Hebreus mostra, é um dos livros, eu acho,
do Novo Testamento que mostra quem é o grande eu sou, no Deus Emanuel, que é Jesus. Mostra que ninguém precisa cumprir mais e que ele foi aquele que era e que há de vir. E Efésios é quem você e eu somos nesse grande sacerdote. E o que muitas vezes, por várias vezes, e por passarmos por esse sistema injusto, às vezes nós esquecemos de quem somos em Cristo Jesus. E a gente precisa se voltar para Efésios, se voltar para a palavra para saber quem você é em Cristo Jesus. Que o êxodo, todos os dias, se cumpre em você, em mim. E eu tirei uma parte do e-book, na nossa igreja, nós temos um e-book que escreveu Efésios em primeira pessoa. Se você quiser ver esse e-book, é só você ir na primeira página. Como é que se fala aquela primeira página lá, que a gente faz inscrição? Como é que fala o nome dessa página que a gente faz inscrição, gente? Link? Então, o quê? Vai ser posto na IPRP. Mas se você abre aquele link da IPRP, você vai ver ali inscrições para o retiro, inscrições para o culto, inscrição para a escola dominical, e você vai ver o e-book de Efésios. E-book em Efésios diz quem você é em Cristo Jesus. Eu só tirei um trechinho. Passa aí, por favor. Vamos ler todos juntos, quem está aqui e você em casa. Vamos ler quem você é. Isso é só um trechinho de Efésios 2, de 1 a 6. Essa marcha para a liberdade, esse relacionamento que Deus quer com cada um de nós. Olha quem você é, quem eu sou. E o e-book colocou em primeiro, né? Porque quando fala vós sois. Eu não, agora é me deu. E o e-book está assim. Então é bom você baixar e falar isso todas as vezes que esse sistema injusto, que o caos do dia a dia te dizer quem é o teu Deus, aonde está o teu Deus, porque você está desse jeito, cadê o seu Deus? Aí você abre em Efésios e você fala, eu estou aqui, eu sou tudo em Cristo Jesus. Vamos ler junto? Dá para ler, não dá? Quem está aqui? Dá, né? Então, você de casa também lê junto para você ver um trechinho só de quem você é. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. E me deu a vida, estando eu morto em ofensas e pecado, em que outro tempo andei segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também eu andei, outrora nos desejos da minha carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E eu era, por natureza, filha da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que me amou, estando eu ainda morto em minhas ofensas, e me vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo, e me ressuscitou juntamente com Ele, e me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa sou eu, essa é você. Você que tem chorado amargamente por alguma causa que talvez nós não conhecemos a dor. Eu costumo falar isso em momentos muito difíceis. Existem momentos muito difíceis da nossa vida que a gente não consegue acalentar a dor do outro. Por mais que você pegue no colo, não há como acalentar a tua dor. Mas eu quero te dizer que você é isso e mais ainda, se você continuar lendo Efésios, o e-book, que Deus te deu como presente, para dizer quem você é em Cristo Jesus. Para dizer que o Senhor te retirou de uma escravidão, que o mesmo êxodo que se cumpriu há tantos anos atrás, é o mesmo êxodo que se cumpre nos dias de hoje na nossa vida, dentro de tantas coisas ruins que têm nos acontecido. E para encerrar, a gente tem a marcha de uma busca pela terra. O êxodo, né? Eles estavam lá no Egito e eles clamavam por uma terra prometida, que era Canaã, né?
E Deus falou: eu vou trazer vocês de volta para Canaã. Foi uma palavra do Senhor que nós vimos, e se você ler, porque a gente não tem tempo, se você ler Gênesis, aí a gente vê que Deus prometia ao povo do Egito uma terra com liberdade, né? Que era Canaã. E a gente vê em Gênesis 12, de 1 a 5, falando: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram a Canaã. Em Gênesis 50, antes de José morrer, José falou assim: e disse José aos seus irmãos: eu morro. José estava lá no Egito. Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos farei subir desta terra a que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Palavras de José no Egito antes de morrer. E levo meus ossos. Quando vocês saírem daqui, vocês ainda têm que pegar meus ossos, porque eu não quero ficar aqui. Êxodo 3:8 fala: portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. É Deus falando ao povo depois da saída do Egito. É Deus falando ao povo. Uma promessa da terra de Canaã. E eles chegaram. Demorou, mas chegou. E nós também temos a promessa de uma Canaã celeste. Louvado seja Deus por isso. Nós temos uma promessa de que habitaremos numa Canaã celeste, sim. Mas eu quero dizer para você que existe uma Canaã em meio ao sistema social que nós vivemos. Existe uma Canaã aqui. Eu não sei qual é a sua Canaã. Porque o Êxodo mostra uma marcha em busca de uma terra. Há uma Canaã celestial, sem dúvida alguma. Mas há uma Canaã em meio ao caos. Eu não sei. Às vezes a Canaã, em meio a esse caos que a gente está vivendo, quando a gente fala de 2020, 2021, só tem pandemia. E às vezes a Canaã é que você está desempregado, mas Deus não deixa faltar. Você lembra que um povo escravo saiu rico de uma terra? Então, é a tua Canaã, querido. Você está desempregado, mas Deus não deixa faltar. A economia, a gente não quer dizer que a economia vai colapsar. A gente não quer dizer isso. Mas tudo caminha para isso. Mas eu quero te dizer que existe uma Canaã no meio desse caos. Existe uma Canaã, talvez que você está com alguém no hospital. E você precisa de uma Canaã aqui. E eu quero te dizer que Deus entra aonde ninguém entra. Conversando com Delma, uma irmã nossa aqui da igreja, quando o esposo dela estava com Covid, ela falou: Valéria, ninguém entrava e a gente não sabia. E ela falou que teve um dia que Deus começou a incomodar ela. E ela começou a falar: Senhor, entra naquele CTI onde está Luiz. Move céus e terra. Eu não entro lá, mas o Senhor entra. Intervém dentro daquela CTI. E ela falou que depois que o Luiz saiu, Luiz falou que sentia grande a pressão dele ia e voltava. Quando ele via o médico, que parecia, ele falou para ela que ele pensava que ia ser entubado. E a pressão dele acelerava. Porque aonde ele estava, ele via sendo todo mundo entubado, além de outras coisas. E ele falou que teve um dia que as enfermeiras pegaram e começaram a mover a cama dele de lugar. Tiraram a cama dele do lugar que ele estava, vendo muitas coisas, né, que deixa a gente com o coração acelerado, e botaram ele mais ou menos numa direção que tinha uma televisão. E ali ele conseguiu se acalmar. E ela falou: eu orei para que Deus entrasse naquele CTI e fizesse alguma coisa que ninguém podia fazer. Ele falou: não entendi nada. E tiraram o Luiz de um lugar e ele conseguiu se estabelecer mais nesse lugar onde ele via menos coisas acontecerem. Talvez a Canaã é essa, querida. Eu não sei qual é a tua Canaã, eu sei qual é a minha Canaã. E eu sei que Deus dá o refrigério.
Porque lá, para a gente terminar, lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 3, porque eu não botei ali. 1 Timóteo 2, de 1 a 3, fala assim, se você quiser marcar na sua igreja, na sua Bíblia. 1 Timóteo 2, de 1 a 3, fala: antes de tudo, peço que façam súplicas, orações e intercessões e orações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridades, para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, antes de tudo, ore. Ore pelas autoridades, ore pelos hospitais, ore pelo hospital onde está. Ore pela sua dor, para que a sua Canaã chegue, porque Deus prometeu que viveríamos em paz aqui. Mas essa paz é diferente, não quer dizer que a gente não tenha problema. É bem diferente. É como enfrentamos esse problema. Então, quando eu oro pela minha autoridade, eu sei quem está lá, foi Deus que colocou, e Ele vai permanecer lá, até esse Deus que intervém na história quiser, eu tenho a minha esperança, eu tenho paz com Deus. Eu não posso ficar pensando que a economia vai colapsar e vai ter uma hora que eu não vou ter salário. Se eu pensar, eu vou entrar em desespero. Mas eu preciso pensar que há uma nova Canaã, que há uma Canaã aqui, e que Deus vai me colocar. Como, eu não sei, porque não se explica. Mas eu tenho que ter essa confiança, porque Ele fala para que orar. Entra lá, como lemos em Hebreus, entra lá no Santo dos Santos, porque você vai encontrar graça em tempo oportuno. Entra lá, que Deus vai te dar uma nova Canaã. Para encerrar, João, né? E o pastor falou, né? Tem a teoria da prosperidade na semana passada. A gente não está pregando aqui numa nova Canaã, aqui uma teoria de prosperidade. Nós não estamos pregando isso. Nós estamos falando que há paz com Deus. Nós estamos falando que há algo diferente com Deus. E que nós gozamos dessa Canaã aqui. Nem sempre é com muitas regalias, mas que nós gozamos, nós gozamos. João 17, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, e ele fala muita coisa que os discípulos não entendiam. João 17, 6, ele fala assim: manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo. Eram teus, tu deste a mim, e eles me têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido palavra que me deste, e eles me receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Esses são os discípulos. O Senhor está orando. Jesus está orando para o Pai, falando dos discípulos. Esses somos nós. Jesus se revelou a nós. Desculpa. Hoje nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Se você continuar lendo, é uma oração sacerdotal de Jesus. Lá no versículo 13, ele fala. Olha o que ele fala no versículo 13. Mas agora, Senhor, vou para junto de ti. Eu vou morrer. Mas eu tenho uma coisa para te pedir. Mas agora vou para junto de ti. E isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou. É assim que nós somos vistos. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não somos desse mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardem do mal. Mas, Valéria, tem tantos servos morrendo. Nós temos perdido tantas pessoas, mas o Senhor tem livrado do mal. Eu não sei qual é o mal, mas o Senhor tem livrado. Só para encerrar, a minha tia, boadrasta, né? Minha madrasta, ela faleceu no meio da pandemia da gripe suína, em 2009, se não me engano. E naquela época, teve aquela pandemia, não foi tão severa como a de que nós estamos vivendo. Ela foi internada. Ela foi internada no Albert.
E nós ficamos desesperados, porque naquela época, pela pandemia, não se podia ficar. Ela tinha mais, né, de 70 anos, mas não se podia ficar ali com ela. E a Ana voltou chorando muito e me ligou. Eu falei, por que você não pode ficar lá? Por causa da pandemia, Valéria. Eles não estão deixando ninguém ficar lá. E como foi sofrida 2 noites. Ver minha tia, uma serva do Senhor, dentro de um hospital que a gente não sabia de notícia. Foi muito triste, eu não dormi naquela noite. O Senhor guardou a minha tia e livrou ela do mal, mas não a curou, levou para si. Em 2 dias, minha tia veio a falecer. E eu cheguei para o Marcelo e falei assim, eu me sinto tão culpada, porque eu deixei ela lá sozinha. E nós chorávamos muito, porque ela foi uma boa adrasta. E Marcelo falou para mim assim, ela é serva. Quem falou que ela estava sozinha? Ela é serva. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor e vêm recolhê-la. Aquela foi a minha Canaã. A minha Canaã seria, na minha vista, ver a minha tia de volta. Mas aquela foi a minha Canaã. Aquela certeza de que ela estava ali no Albert sozinha, mas não estava sozinha. Ela estava com o Senhor. E é isso que a gente tem que viver, querido, porque lá no versículo 17, e ele fala, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu enviaste ao mundo, também eu vos enviarei do mundo. Em favor deles me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade, na palavra. Não peço somente por eles, mas por esses que eram os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. O Senhor Jesus fazia uma lição sacerdotal, uma oração sacerdotal, pedindo já por você. Por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, querido, há uma marcha de liberdade, há uma marcha para Canaã, há uma marcha para uma terra prometida. Enquanto a nova Canaã não vem, a celestial não vem, estamos aqui. E precisamos ser alicerçados na palavra, como o pastor está sempre falando, conhecer a palavra, para ver o Deus interventor, um Deus que cria, um povo que cai e um Deus que traz a graça da redenção. É esse Deus que a gente tem que ver, assim como ele foi com o povo de Israel, de Abraão a José, ele é conosco nesta manhã. Que o Senhor possa completar em você, em mim, a palavra que foi exposta aqui, aquilo que precisa ser completado na tua vida, que Cristo Jesus, o Espírito Santo, possa estar completando em você nesta manhã. Nesse domingo, onde nós entoamos e cantamos que Ele é Rei, que Ele é graça, que Ele é misericórdia e de que Ele é o grande interventor dessa história. Amém? É pastor? Som. Amém. Graças a Deus. Meu irmão, como é bom a gente saber que existe um Deus que intervém na história. Um Deus que não nos abandona. Foi isso que nós vimos aqui de uma maneira tão clara, evidente, através da palavra, através daquilo que a nossa irmã Valéria explanou para nós nessa manhã. E a gente vê que é um Deus que continua agindo na vida daqueles que creem, e a palavra vai se cumprindo na vida daqueles que se apropriam dela. E isso é maravilhoso, né? Quando a gente hoje vê, né, e comemora e relembra a ressurreição
de Jesus, né? Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Foi falado aqui no início da abertura da escola dominical, e a gente vê um Deus agindo, um Deus trabalhando em favor do seu povo, um Deus escolhendo, um Deus fazendo promessas, um Deus restaurando da queda, um Deus vindo trazer, assim, não só ser o Criador, não só ver o homem se afastando, mas um Deus que veio para resgatar aqueles que são seus. E louvado seja Deus por isso. A gente vê isso através da palavra em todos os momentos, do Gênesis ao Apocalipse. E hoje nós celebramos aqui a ressurreição de Jesus. Meu irmão, o que você faria se você soubesse que você está vivendo sua última semana de vida? Jesus, a gente vê, né, ouvimos aqui agora, é aquele que veio para resgatar, é aquele que veio para fazer uma oração em favor dos seus, lá João 17, a oração sacerdotal, é aquele que veio justamente para mudar a história e mudar a sua história. E ele fala que assim, Pai, eu não abro mão daqueles que o Senhor me deu. E ele vem falando para os seus discípulos ali, na última semana de vida do Senhor, e ele sabia o que aconteceria com ele, que iria entregar-se ali, né? Não foram os judeus, ou os romanos, ou quem quer que seja, né? O inimigo, Satanás, que simplesmente matou Jesus. Foi ele que se entregou por mim e por você. Ele se deu, diz a palavra, né? E na última semana ele conseguiu fazer orações maravilhosas como essa, né? Orações ali pedindo para que o Senhor passasse dele esse cálice, mas contudo fosse feita a vontade do Pai. Ele veio e teve diálogos maravilhosos com pessoas ao ponto de transformar vidas. Ele orientou, ensinou multidão, ele ensinou aos seus discípulos, ele falou da sua morte. E ele morreu numa sexta-feira, ficou no sepulcro num sábado, mas louvado seja Deus, chegou o domingo e ele ressuscitou. E porque ele vive, nós também vivemos. Porque ele vive, nós podemos crer num amanhã, como diz o hino. E louvado seja Deus por isso. Porque ele vive, nós somos restaurados, nós somos regenerados, nós somos justificados. Nós vivemos com ele em glória, como ouvimos aqui. E meu irmão, que você possa, nesse dia, você possa entender que você tem um Redentor, e você tem um Deus que intervém nesse mundo, um Deus que continua agindo de maneira poderosa, e você precisa crer, alicerce-se na palavra para experimentar cada vez mais dele. Amém? Nós louvamos a Deus pela sua vida, você que está aqui hoje, aprendendo da palavra, se fortificando e alicerçando na palavra, você também que está em casa. Meu irmão, hoje à noite nós teremos um culto aqui, voltado para essa data tão importante e significativa para nós cristãos. É a data que certamente é a mais importante para nós cristãos, né? Afinal de contas, Jesus veio para cumprir todo o plano de salvação, e ele cumpre justamente na Páscoa, onde ele entrega a sua vida, morre, mas louvado seja Deus, ele ressuscita, para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Então, hoje à noite nós teremos um grande culto de celebração da Páscoa, e aqui nós queremos convidar você, para estar aqui, inscreva-se, aí faça a sua inscrição, lá nos links que são disponibilizados, e se você não for estar aqui, assista aí e compartilhe as nossas lives através do YouTube, Facebook, em nome de Jesus. Queremos lembrar a você também que nós disponibilizamos aqui, a liderança da Escola Dominical, sempre a lição do domingo seguinte, ela é disponibilizada nos nossos links também, nos nossos grupos de rede social, a lição ali para você baixar. Tanto na segunda-feira, mais tardar na terça-feira, ela já está disponibilizada para você, e ali vão ter os textos diários para que você esteja acompanhando, e também
ali a própria lição que vai ser ministrada no domingo seguinte. Então, baixe, leia, estude, para que você também fique informado, participe de maneira mais ativa da nossa escola dominical. Amém? E, meus irmãos, vamos juntos, embora enfrentando essas dificuldades, essas lutas, essas questões sociais adversas que temos que passar, mas sabedores de que nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro e não estamos só. O Senhor é comigo, é contigo, o Senhor é conosco. E a gente crê nisso. Amém? Vamos passar juntos em nome de Jesus. Queridos, vamos ficar de pé. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Está encerrando assim essa escola dominical. Que você continue lembrando durante todo esse dia daquilo que Jesus Cristo fez por você. Ninguém mais fez o que Jesus fez por você. Vamos orar. Pai Celeste, nós exaltamos o Teu nome, Te glorificamos nessa manhã, e ó Deus, com os nossos corações gratos, cheios de gratidão a Ti, pelo Teu amor evidenciado naquela cruz, porque ó Deus, como acabamos de dizer, ninguém fez por nós o que o Teu Filho Jesus fez. Por isso, Senhor, receba toda a honra, glória e louvor. Obrigado pela Tua palavra ministrada nessa manhã, porque o Senhor é aquele que continua intervindo na história, como o Senhor fez lá no passado, o Senhor continua fazendo nas nossas vidas hoje, nós cremos nisso. Por isso, Pai, que cada um dos Teus filhos e filhas possa, de uma maneira especial, estar com os seus corações e mentes voltadas para Ti, declarando a Deus a sua dependência inteira do Senhor. Os nossos corações muitas vezes ficam amedrontados, entristecidos, mas ó Pai, que a Tua intervenção, o Teu poder seja manifestado, que o Senhor venha envolver cada um com a Tua glória, com a Tua unção, a fim, ó Deus, de que percebam, como ouvimos nessa manhã, que não estamos só em momento algum, mesmo, ó Deus, em lugares onde outros não podem entrar, a Tua presença não é impedida. Por isso, Pai, continuas manifestando-se na vida de cada um dos Teus filhos e filhas, daqueles, ó Deus, que nós oramos, daqueles que nós estamos aqui intercedendo, que o Senhor esteja de maneira especial manifestando poder, cura, milagres para a glória do Teu nome. É a oração que fazemos no nome de Jesus, gratos pela Tua palavra ministrada nessa manhã aos nossos corações. Obrigado pela vida da Tua serva Valéria, ó Deus, pela sua casa, continua abençoando, Pai, e derramando sobre ela e toda a Tua igreja a Tua paz, unção e poder. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Coisas